Sim, sim. Eu sei que nós estamos num ambiente com muita fome de Deus. Mas deixa eu pontuar algumas coisas no seu coração. É só alguns conselhos. Eu só queria te dar alguns conselhos nessa tarde, para contribuir com aquilo que você já carrega. Eu acredito que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Porque o Espírito de Deus, quando Ele veio habitar em você, Ele trouxe tudo que é de Deus. Agora é uma descoberta, é um crescimento que nós vamos descobrindo o que temos. E quando você descobre o que tem, já era. Já era, você está livre. Por isso que liberdade é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Sim, nós precisamos entender toda. Estão ouvindo? E agora? Está ouvindo? Está tudo certo aí? Posso? Lá em cima não está ouvindo? Vocês ficaram cantando deixa queimar, vai ver que queimou alguma coisa. Não, está tudo certo. Aleluia, estão ouvindo? Oi. Estão ouvindo aí em cima, gente? Não estão ouvindo? Amém. O pessoal lá de cima não está ouvindo bem. Aqui está ouvindo bem? Mas o que você não entender, você diz aleluia, glória a Deus. Amém? Em abril do ano passado, eu estava na selva do Peru com uma equipe. Nós temos uma base de missões na selva do Peru, bem diante do rio Amazonas, do lado peruano. Temos um barco lá e nossa equipe está lá, inclusive foi segunda-feira. E eu fiquei uma semana lá na selva, com muita dor no ombro direito. Eu não conseguia dormir da dor. E eu tinha que tomar analgésico para poder dormir. Quando eu cheguei em casa, uma semana depois, eu procurei um fisioterapeuta. E ele estava me dizendo que era por causa do microfone, da postura que eu não paro, né? Ele disse, a tua postura, todo torto, né? E amém. E aí ele me receitou um remédio, disse que eu deveria fazer algumas fisioterapias. Ele disse, mas eu vou te dar 3 injeções para você, para não ter mais dor. Você vai perder a dor. Eu digo, ok. E aí eu já estava tirando a camisa para tomar a injeção. Ele disse, não, eu vou dar a injeção aqui. E eu estava tirando a camisa. Eu disse, mas está doendo aqui. Ele disse, não, mas a injeção é aqui. E sabe o que eu aprendo aqui? Tem uma parte sadia do corpo que está tomando remédio pela parte doente do corpo. Tem uma parte sadia do corpo que permaneceu tomando medicamento, tomando as vacinas, se guardando, para que a parte doente do corpo fosse sarada. Eu louvo a Deus pelos pioneiros. Eu louvo a Deus pelos que colocaram o pé no Jordão primeiro. Então, irmãos, essa geração é uma geração que aprendeu a tomar o remédio pela parte doente. Não é uma geração que está atacando a noiva, que está batendo na noiva. É uma geração que está tomando o remédio pela parte doente. Está dizendo, Senhor, tem uma parte doente na cidade, tem uma parte doente na nação, mas eu me disponho a tomar o medicamento pela parte que precisa ser curada. E para todos vocês que tomaram o medicamento, para que nós chegássemos nesse lugar, que começou uma onda de cura no Brasil. As pessoas não querem mais entretenimento. As pessoas não querem mais oba-oba, elas querem Deus, elas querem Bíblia.
Não adianta mais você dizer tem um anjo aqui, tem um anjo ali. Eles querem ver o anjo. Então chegou um momento, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo de muita clareza. E eu quero louvar a Deus pela vida dos pioneiros, daqueles homens, daquelas mulheres que se dispuseram a tomar o remédio pela parte doente. Assim como José, em Gênesis 45, quando ele se revela aos irmãos, ele diz aos irmãos: vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção e me trouxe na frente para guardar vocês com vida. José disse, porque ainda chegou, nós já estamos 2 anos de escassez, ainda tem 5, mas Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Eu louvo a Deus pelos pioneiros que entendem o propósito da dor, do sofrimento, da dificuldade, que não fizeram nada para se livrar do sofrimento, mas passaram, superaram. Para mim, irmãos, um cristão autêntico é um cristão que vive uma vida de superação. Existe um texto na Torá que os rabinos falam muito disso. Eles dizem que nenhum homem conhece a glória de Deus sem primeiro ter passado por uma queda, um sofrimento ou por muitas ofensas. Nenhum homem conhece a glória de Deus sem ter padecido na carne. E nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus. A Bíblia diz, hoje nós cantamos, o Ricardo trouxe a memória aquela canção, quero fluir como um rio, o rio de água vida, o rio de água viva. E a Bíblia fala desse rio em Ezequiel 47, que esse rio, por onde passa, ele cura. Mas a Bíblia diz no versículo 11 de Ezequiel 47, que existe um lugar nesse rio que é um charco, que o charco não pode ser saudável. O charco é para a produção do sal. Tem um lugar na nossa vida que parece que nunca é saudável. É aquele lugar ali que produz sal para curar a fonte. A fonte se mantém cura se nós produzimos aquele sal no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E as campanhas das nossas igrejas hoje é pare de sofrer. Nós tiramos da igreja o antídoto contra o pecado, que é o sofrimento, que é passar, superar, que é chegar do outro lado. E eu louvo a Deus, irmãos, porque essa geração aprendeu, ou pelo menos está aprendendo a lidar com a dor, está aprendendo a se superar. É uma geração que está tomando remédio pela parte doente. É um José no Egito, amém? É um José no Egito. Por isso Deus está transicionando o governo, por isso Deus está transicionando o poder, Deus está transicionando a autoridade. Faraó governou o Egito no tempo da fartura, mas no tempo de necessidade só homens de revelação podem governar, só mulheres de revelação podem governar. Quando chega um tempo de escassez, Faraó não sabe o que fazer, e aí tem que chamar os homens de revelação, as mulheres de revelação. Por isso eu louvo a Deus, porque conferências como essa deixam os céus abertos, irmãos, para que a gente viva ambientes de revelação, amém? Louvado seja Deus, eu louvo a Deus por isso. Pais de revelação, eles sempre colocam na mesa o que os filhos vão carregar. Eu louvo a Deus por isso. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz, porque como nós começamos essa conferência ontem, quando o Ricardo abriu a conferência falando, esse é um ambiente que saiu muitas coisas daqui, muitas águias voaram daqui, amém? Isso é um ninho de águia, amém? Isso é um lugar onde ecoou muito avivamento para as nações. Essa terra, Belo Horizonte, é uma terra que está no cenário de Deus, amém, irmãos? Saiu muita gente comprometida e muita gente intensa desse ambiente, e é como se o Senhor estivesse trazendo a gente todo ano de volta para restaurar as fontes. Eu louvo a Deus por isso, querido, louvo a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui. Está comigo o pastor Jackson,
Jacques de Aquino é um profeta na nossa casa, é um dos homens que mais fala no meu coração. Louvado seja Deus. Pastor Cristiano, pastor do Ministério de Louvor lá da igreja também. Está o meu irmão, pastor Ulisses, meu irmão de sangue, é pastor na nossa equipe também de governo, com a sua esposa, filha. Está aqui uns amigos e irmãos lá da igreja. Pastor Douglas, que é pastor em Uberlândia, o doutor que misturou bisturi e Bíblia. Louvado seja Deus. Ora ele é do bisturi, ora ele é da Bíblia. Às vezes eu acho que mistura tudo, né? Opera orando em língua. Louvado seja Deus. É um precioso homem de Deus, um grande amigo. Eu louvo a Deus pelos irmãos José, Lucas, pastor Éder, que estão aqui conosco, sua esposa, Deus abençoe. Eu sempre, onde vou, eu levo meus filhos. Todo lugar que eu pisei nesse mundo, meus filhos espirituais foram juntos. Eu nunca pisei num lugar que a porta não ficou aberta para os filhos. Amém? E eu sempre gosto de levar filhos. Às vezes as pessoas nos convidam para ministrar e dizem assim: não, eu disse, mas eu não posso ir, mas tem um pastor nosso aqui que vai. Ele disse, não, mas eu quero o senhor. Eu disse, meu irmão, quem não recebe o filho, diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: se você tem juízo, é melhor você sair agora. Diga para ele: se você tem juízo, é melhor você ir embora agora. Não é bom você ouvir isso. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15, diz assim: mandar um beijo para minha esposa que está em casa, queria estar aqui, não pôde vir. Beijo, amor, te amo. Samuel, meu filho Samuel, Deus abençoe. Meus filhos que estão em casa. Versículo 15 de Atos 2 diz assim: estes homens não estão embriagados. Deixa eu acabar, calma. Meu Deus, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo já a terceira hora do dia, sendo ainda a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ei, escute. Diga comigo: promessas, realidades. Tem coisas que você está esperando que já estão acontecendo, e você está ainda num quarto orando e dizendo: Deus, me dá vitória, Deus faz isso, e o Senhor diz: eu já estou fazendo, você não está entendendo. Porque as coisas, e por que eu não desfruto o que Deus está fazendo? Porque Deus não está fazendo do jeito que eu esperava que Ele faria. Porque quando eu espero de um jeito e Deus faz de outro, eu fico frustrado. E a frustração é terrível, porque ela vai me afastando do propósito. Porque eu espero que Deus faça as coisas do meu jeito, não do jeito dele. Dois homens a caminho de Emaús estavam frustrados. Por quê? Porque Jesus entra no meio deles, eles estão cegos. A frustração cega você de desfrutar daquilo que está acontecendo no momento.
Irmãos, você precisa entender o ambiente que você está hoje. Você precisa entender o ambiente que se formou a partir de ontem aqui. Você precisa entender esse ambiente. Esse ambiente ele tem o poder de destravar, de ativar, de destronar coisas da sua vida que talvez você nunca achou que poderia em 3 dias. Agora isso ainda não é avivamento, isso é o início daquilo que Deus quer fazer. Eu louvo a Deus por essa conferência ser no começo do ano, porque ela sinaliza início, ela sinaliza propósito. Aqueles 2 homens a caminho de Emaús, Jesus entra no meio e eles não estão percebendo. E Jesus diz assim para eles: o que está acontecendo? Eles olham para Jesus e dizem: você não sabe? Onde é que você estava? Só você não sabe o que está acontecendo e o que aconteceu em Jerusalém. Esse é o problema, a frustração não deixa você ver o que está acontecendo. E é coisa terrível você não saber aonde Jesus está. Jesus entra no meio deles, começa a conversar e eles dizem: a gente achava que era ele que ia libertar Israel, mas era ele. É que não acontece do seu jeito. Quando não acontece como você espera, você frustra. Jesus entra no meio deles, fala e diz assim: nécios de coração, incircuncisos, vocês não entenderam o que está escrito na lei, que convinha que o Filho do Homem padecesse e depois fosse levantado em sua glória? Ou seja, vocês têm uma promessa na mão e as promessas estão acontecendo e vocês não se dão conta dela. Você orou a vida inteira para uma coisa e já começou a acontecer e você não está desfrutando dela. Você ainda está atrás de promessas. Promessas é o que Deus disse, revelação é o que Deus está mostrando. Realidades tem a ver com revelações. Promessas é o que Deus disse para você esperar. Realidades é o que Deus disse para você desfrutar. Cristão, desfrute da presença. Às vezes a gente chega aqui na igreja e diz: toca aquela música para nós entrarmos na presença de Deus. Ei, você só precisa entrar no lugar se você saiu dele, amigo. Se você não saiu, você não precisa entrar em lugar nenhum. Você quer entrar onde? Nós ainda temos nós ainda estamos no piloto automático. Alguns de nós ainda estão presos no automático. Nós ainda estamos presos na nossa doutrina, aonde a nossa organização organiza o movimento de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que Deus está trabalhando. Jesus entrou com eles numa estalagem. Quando Jesus partiu o pão, abriu os olhos dos 2. Quando abriu os olhos, eles disseram: não era ele que estava em nosso meio, porque o nosso coração queimava. Preste atenção nos sinais, preste atenção na movimentação. Não tem mais a ver com coisas, não tem mais a ver com coisas, tem a ver com sinais em você. Deus está mudando a sua movimentação, mudando a sua forma. Amém? Até aqui talvez você estendeu o dedo, agora você vai estender a mão. Até aqui você agiu de uma forma, agora você vai agir de outra. Aleluia. Eu estou assustado comigo, irmão. Eu estou tão doce. Eu estou muito doce demais. Eu digo: Jesus, eu estou quase melado. Ele disse: é porque eu tirei a marreta da sua mão e coloquei um prumo. Teve uma época, Luiz, que eu te chamei para derrubar, arrancar, destruir e arruinar. Agora é para plantar e edificar. Aleluia. Teve uma época, Luiz, que eu levantei você com denúncias proféticas. Agora não, filho. Agora você vai ajudar a reconstruir. Você vai ajudar a reconstruir. Queridos, eu estou com tanta esperança na igreja.
Ricardo, eu estou com tanta esperança. Eu tenho sido procurados por homens e mulheres de Deus que não querem mais nada, eles não estão dispostos a levantar nada, eles só querem revelar Jesus, eles querem que Jesus apareça na reunião, só. Jesus aparecendo na reunião tá bom. A gente tinha tanta opinião a respeito de tantas coisas. Quer saber de uma coisa? O que nos separa não é a nossa teologia, a nossa arrogância de achar que o que temos é maior do que o que todo mundo tem. Recentemente eu tenho um sobrinho de 5 anos, filho do meu irmão Júnior. Meu irmão Júnior é um profeta nesta terra. O menino de 5 anos sentou na frente do Júnior, do meu irmão, e disse: pai, o Deus está falando comigo. Ele tem 5 anos, ele não conhece linguagem bíblica, ele nem fala direito. Ele disse: o Deus está falando comigo. Meu irmão, como profeta, foi medir, identificar os espíritos. O meu irmão disse: como é que é essa voz? Ele disse: clara e direta. Ele disse: tá, mas como é que é o som dessa voz? Ele disse: é de chuva, é de água, muita água, pai. E aí o meu irmão queria falar, mas meu filho disse: cala a boca, pai, eu estou falando. O Deus está falando comigo. Ele tem 5 anos, irmãos. Ele profetizou por 30 minutos. Ele disse: diga para o pai do Samuel que sou eu, porque a identificação dele é o menino que ele brinca, é o Samuel. Ele disse: diga para o pai de Samuel dizer para os pastores do Brasil orarem, porque os pastores do Brasil não oram. Os pastores do Brasil precisam orar mais. Ainda não tem glória, eu vou trazer, mas ainda não tem. Ele disse: eu vou trazer a glória. Pai, Aí o meu irmão ia falar, ele disse: fica quieto, eu não acabei ainda. Ele profetizou, ele falava linguagens bíblicas. O meu irmão tem um projeto no Nordeste, ele cuida do projeto no Nordeste. Ele disse: pai, escuta, Tordeste, ele fala Tordeste, falava errado, Tordeste, Europa, Israel. É tudo uma coisa só. As nações vão se reunir, para ir para Israel, para Sião. O que está sendo falado aqui? Estamos indo para Sião. Ele tem 5 anos de idade. Sabe o que é para mim a evidência de um avivamento? É quando os filhos estão profetizando. A evidência de um avivamento é quando os filhos estão profetizando. Sim, os filhos vão profetizar. O que está acontecendo não é animação de plateia, o que está acontecendo não é entretenimento, não importa mais quem prega, quem canta, importa com quem estamos ficando parecido com o que fazemos. Se o que cantamos e pregamos não nos deixa parecido com Ele, não faz mais sentido. O que importa é o que estamos fazendo, com quem estamos ficando parecido, quem manifesta. Porque se o que eu falo não manifesta Jesus, é religião, não é reino. Se o que você ouve não faz você ver, então não é Ele que está falando. Esses dias são coisas claras. As pessoas não precisam mais de alguém que fale de Jesus, elas precisam de alguém que manifeste Jesus com a sua vida, com o seu caráter. Então, querido, não são dias de limpar, não são dias de limpar a teia da aranha, são dias de matar a aranha. Chega de a gente ficar limpando teia todo ano. Todo ano a gente precisava limpar a teia. Agora vamos começar de novo. O ano vai agora. Nesse ano quero paz no meu coração. Não, chega, esse ano nós vamos matar a aranha. Vamos matar aquilo que está produzindo distração, usurpação, que está produzindo negligência, defraudação. O que é usurpar? É querer que os outros deem coisas que eles não podem dar. Distrair é
criar um evangelho almático para que as pessoas fiquem presas na reunião. Não, queridos. Eu vejo que a igreja brasileira está acordando. Amém? As pessoas não estão mais fazendo culto para pessoas, estão fazendo para Ele. Não importa mais quem tem, quantas pessoas estão sentadas na nossa frente. Eu sinto que nós estamos fazendo coisas pequenas que movimentam coisas grandes. Estamos fazendo coisas pequenas, aleluia, coisas pequenas. Recentemente eu fui pregar em um lugar, recentemente faz uns 2 anos. Aí alguém disse para mim: pastor, a gente queria te abençoar e tal, mas você sabe, a situação do Brasil afetou a igreja. Eu digo: não, foi a situação da igreja que afetou o Brasil. Porque a missão de Deus na terra é a igreja, não é o congresso. A missão de Deus na terra é a noiva, é o corpo. Agora, quando Deus acha pessoas dispostas a tomar o remédio pela parte doente, a pagar um preço pelos outros, a investir, cara, isso vai te custar tudo. Amém? Isso vai te custar tudo. Faça a conta antes de entrar, porque não tem mais porta de saída. Você, amém? Não tem mais, eu vou fazer isso, se não der eu vou fazer aquilo. Não tem mais saída para você. Acabou, amém? Você não tem mais plano B. Rasga o plano B. Deus não trabalha enquanto você tem um plano de saída emergencial. Não são dias de autoritarismo. Eu falei para você que eu só queria dar conselhos. Amém? Eu só quero dar conselhos nessa tarde, porque eu acho que a gente está muito encharcado. Nós já recebemos muito e vamos receber muito mais ainda. Mas nesse tempo, as coisas que têm curado o meu coração, eu quero compartilhar com você. Não são dias de autoritarismo. Escute o que eu vou falar, porque isso é sério. Muitos se comportam com autoritarismo para ter o respeito do povo que não tem mais de Deus. Muitos se comportam com autoritarismo, não é autoridade, autoritarismo, para ter o respeito do povo que não tem mais de Deus. Irmãos, quantos pastores e pastoras tem aqui? Querido, quanto mais autoritário é o líder, mais infantilizado é o seu ministério, mais infantilizado é as suas ovelhas. Esses não são dias de impor, são dias de escolhas corretas. Deus não colocou um muro ao redor da árvore, Ele só disse: não toque, não pegue. A igreja, eu sei que ela é peregrina, mas ela não é andarilha, ela sabe onde está indo. Nós precisamos saber onde estamos indo. Amém? Para incentivar, para influenciar as pessoas a estar conosco no mesmo propósito. Eu vejo hoje, eu ainda conversava com o Ricardo, nós conversávamos, cara, que conferência, é uma conferência tão madura. É um negócio assim que parece que dá para você, eu estou me sentindo no Éden, parece que você pega assim e come. Não precisa mais sacudir a árvore, chuta para ver se cai alguma coisa. Não, você estende a mão e come. É uma liberdade, oh meu Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos discernir o que é promessa e o que é realidade. Tem coisas que a gente tem que continuar esperando, porque não aconteceu ainda. Mas tem coisas que nós já deveríamos estar desfrutando. Quando o Pentecostes chegou em Jerusalém, havia pelo menos 17 nações naquele dia. E cada uma entendeu na sua linguagem o que estava acontecendo. Porque quando Deus derrama, não traz confusão para o pentecostal, para o tradicional, para o integral, para o uau, não traz confusão. Todo mundo entende na sua movimentação. Agora, quando eles foram construir Babilônia, a confusão das línguas teve que parar a obra. Ei, se nós tivermos que parar isso
por causa da confusão de linguagem. É Babilônia que nós queremos levantar e não o reino de Deus. Babilônia parou pela confusão da comunicação. Quando Deus está agindo, a comunicação, diversidade, ela contribui. Divergência não, diversidade. E eu quero declarar que toda divergência dessa nação vai se transformar em convergência. Toda divergência dessa nação, eu não concordo. Eu não ando porque eu não concordo. Eu não chego perto porque eu não concordo. Você não precisa se movimentar do mesmo jeito que eu. Você só precisa respeitar o que eu carrego. Convergência, ela nunca vai acontecer aqui fora sem acontecer aqui dentro primeiro. Lembra de Maria na casa de Isabel? Lembra disso? Maria, quando foi para a casa de Isabel, a criança saltou no ventre. Irmãos, porque quando há uma convergência de propósito, pode estar em úteros diferentes, pode estar em casas diferentes. Amém? Porque o que nos une é a causa, não é a casa. Por isso não adianta eu estar na mesma casa se eu não tenho a mesma causa. O que nos une é a causa, não é a casa. Amém? E quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Sabe por que a gente está se encontrando tudo agora de novo? Porque nós estamos indo para o mesmo lugar. Estamos indo para o mesmo propósito, faz parte do mesmo propósito de Deus. Não, mas a minha religião não permite. Não, a religião nunca permite. A religião sempre quer matar aquilo que ela não entende. Por isso que Faraó mandou matar os meninos. Quando está nascendo alguma coisa que a religião não entende, ela quer matar. Deixa o menino rodar. Ei, deixa o menino rodar. Sim. Quer você use terno, quer você use tatuagem, pratique justiça. Pratique justiça. Pratique a justiça de Deus. Ande em justiça. O que é justiça? É dar ao outro o que lhe é de direito. Qual é o seu direito? O seu direito é ser amado. O meu dever é te amar, e o seu direito é ser amado por mim. Se eu pratico o meu dever, alguém vai praticar o meu direito. O problema é que quando a gente não discerne o que está acontecendo, a gente começa a criticar, a gente começa a botar barreiras. Esses homens estão embriagados. Pedro pulou e disse: ei, não tem ninguém bêbado aqui não. Vocês não leram na Torá, vocês não leram na promessa que o que Joel disse? Ou seja, vocês têm uma promessa na mão e vocês não estão atentos ao que Deus está fazendo. Isso me assusta muito, Jackson, porque quando Jesus nasce, os magos têm uma revelação e os sacerdotes não. Os magos têm uma revelação, mas os sacerdotes não. Os sacerdotes tinham a Torá escrita, os magos não tinham nada escrito. Eles tinham uma promessa, mas não se atentaram à realidade da promessa. Os magos não, os magos, eles tinham interesse. Se você ler Daniel capítulo 2, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando Nabucodonosor teve um sonho, ninguém conseguiu revelar o sonho de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor disse: matem todos os magos, todos os adivinhos. Aí Daniel disse: diga para o rei poupar os magos, porque eu vou orar e o Deus dos céus vai dar
a interpretação do sonho do rei. Escute, cara, isso é muito louco. Dias depois, Daniel entra no palácio, não espera nem o rei contar o sonho. Ele diz: o sonho do rei é esse e a interpretação é essa. E a Bíblia diz assim: e por causa disso os magos foram preservados. Sabe o que aconteceu? Esses magos começaram a se interessar pelo Deus de Daniel há centenas de anos antes. Eles começaram a se interessar pelo Deus de Daniel há centenas de anos antes. E como eles eram astrônomos, eles estudavam as estrelas, eles começaram a entender e foram contando para os filhos, e os filhos contaram para os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos contaram para os filhos dos seus filhos. Oh meu Deus, eles não tinham nada escrito, era só o interesse pelo Deus que preservou as suas vidas, a vida dos seus antepassados. Por isso meu Deus não se revela aos religiosos, Ele se revela aos interessados. É quem tem interesse de conhecer a sua glória. Tem alguém comigo aqui entendendo isso, irmão? Sim, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Sim, Senhor. Sim. Por isso que quando Jesus nasceu, os magos chegaram lá e disseram: cadê o rei dos judeus? Ele disse: que rei? Ele disse: o rei, nós vimos a estrela dele, nós vimos a sua luz, o seu sinal. Preste atenção nos sinais desses dias. Escute, parece loucura, mas não é. Deus vai falar com você em placa de carro. Deus vai falar com você. Você vai andar, as placas vão falar com você. Os passarinhos vão falar com você. Por quê? Por quê? Por quê? Porque toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sim! Sim, Senhor! Presta atenção no cachorrinho. Nós temos 3 calopsitas lá em casa. Você põe um louvor, ela assim dói, irmão. Uma eu percebo que ela é mais tradicional, ela só fica assim. A outra não, a outra voa, vai na gaiola, vai para cima, vai para baixo. É doideira. Aí tem gente que pensa que a gente está pedindo. Não, o Luiz é muito louco. Ei, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Acorda. Acorda. Sabe qual é o problema? O problema é que nós vivemos numa geração com excesso de informações. Uma geração que sabe tudo de Deus, mas não dá um cheiro nele. Não cheira. Não vive, não convive. Uma geração que deitou Deus numa maca, abriu Deus no meio e está estudando os órgãos de Deus, a anatomia de Deus. Ei, essa vida com Deus, cara, você não aprende numa sala de aula. Escute, eu não estou fazendo apologia contra os estudos. Eu sou um estudante compulsivo. Eu estou dizendo que se você não provar e vede que o Senhor é bom. Você tem que experimentar. Você tem que degustar dele. Talvez você vai ter que largar algumas coisas e entrar num quarto sozinho, ir numa mata, numa árvore. Às vezes eu estou tão doido que eu digo: se tu é macho, vem aqui embaixo agora, para ver se eu não te agarro, grandão.
lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Segura que Deus vem chegou um e-mail aqui agora. Você é doido, não é? O que é que Davi diz no Salmo 27, verso 4? Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu não vou ficar sentado esperando, eu buscarei. Que eu possa estar aonde? Para quê? Contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. O problema é que muitos querem aprender sem contemplar. Aí fica só na letra. Aprende, mas não conhece. Aprende, mas não desfruta. Não contempla. E aí quem não contempla não proclama, só reclama. Quem não contempla não tem nada para dizer. Aí é melhor então você ficar quieto e contemplar um pouco, para você ter o que dizer. E aí começa a ensinar. O problema, irmão, não é a falta de adoradores. O problema é você não entender o que ele está tentando dizer enquanto você adora. E aí você vai criando doutrinas. Aí diz assim, ó, faz isso porque isso é santidade, faz aquilo porque aquilo é santidade. Aí santidade passa a ser só seu esforço pessoal. E se santidade que você vive é fruto só do seu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Você é orgulhoso pelo que faz para Deus. Aí você diz, eu orei e Deus deu, eu jejuei e Deus abençoou, eu pus a mão e Deus deu vitória. Ou seja, Deus parece que está sempre precisando de você. E aí Deus tem que pegar o alfinetezinho assim, furar o seu balãozinho. Realidade, irmão, é quando ele está num lugar, você não tem o que fazer. Você não sabe o que fazer. Você percebe que ninguém se converteu antes da cruz? Já percebeu isso? Jesus pregava, é aquela multidão, mas ninguém nunca se converteu antes da cruz. E ele disse mesmo, eu prego para que vocês ouvindo não entendam, e não sejam perdoados os seus pecados. Eu oro, eu prego, mas para que vocês não compreendam. Às vezes Deus faz umas coisas que eu fico meio perturbado. Eu digo, o senhor está dizendo que o senhor pregava para ninguém se converter? Ele disse, eu disse, então para que o senhor pregava? Ele disse, Luiz, eles não podem se converter antes da cruz, porque antes da cruz eles se convertem ao Cristo vivo, e o Cristo vivo só tem benefício, não tem eternidade. Depois da cruz, Luiz, no primeiro culto, você viu 3.000 se jogaram no chão e me receberam, e eu nem estava ali. Você está entendendo isso? Você está pegando isso no seu espírito? É muito importante que você pegue no seu espírito. Por isso, irmão, sem cruz não tem avivamento. Sem cruz não tem avivamento. 12 homens, irmãos, revolucionaram o mundo. E por que 61 milhões não impedem a corrupção no Brasil? Doze homens revolucionaram o mundo, que as pessoas diziam, quem são esses perturbadores?
61 milhões, porque nós precisamos da mesma intensidade, nós precisamos viver a mesma realidade e acreditar que o Espírito do Senhor está em mim. Pastor, mas às vezes eu penso que o problema é esse, a gente ainda está, perdão, não me entenda mal, eu preciso falar, aí você julga o que eu estou falando. Às vezes a gente está na mensagem de João Batista ainda, a gente diz, convém que eu diminua e ele cresça. Eu não estou mais na mensagem de João Batista, eu estou na mensagem de Jesus, convém que eu morra para que ele apareça. Porque, ei, se eu só diminuir, quando começa a ficar bom, eu posso crescer de novo. Aí eu fico só comedido e não morto. Deus não quer diminuir você, quer matar. Mas qual é o interesse de Deus me matar? Porque tem uma profecia, e você precisa entender ela, João 5:25, que diz que virão dias que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus, e os que ouvirem viverão. Tem ambientes que, se você não tiver morto, você só anota o que está sendo dito para pregar depois. Você precisa estar morto para isso te ressuscitar. Isso não é para você pregar, é para te ressuscitar. Tem ambientes que a gente só entende se estiver morto, não é, Ricardo? Nós estávamos falando disso hoje. Deus está matando a gente. Deus está matando a gente. Parece que Deus só dá as coisas quando a gente não quer mais. Eu orei a vida inteira, Deus me leva nas nações, e eu fiquei lá preso em Itajaí. Senhor, tem gente pregando aí, eu prego melhor que ele, leva eu. E não, Deus não me levava. Agora que eu quero ficar em casa, curtindo a minha família, Deus disse, você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que ir lá. Diz que é bonito, agora que eu estou ficando velho, quero ficar em casa, né? Aí ele diz, não, agora você vai. Irmão, tem ambientes que, se você não estiver morto, você não entende. Você discute. Amém? Você discute com Deus, você argumenta. Irmão, e quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Toda pessoa que argumenta muito se arrepende pouco. Morra, diga para alguém que está ao seu lado, morra, para você entender o que está acontecendo. Diga, se você não morrer, você não entende o que está acontecendo. Ei, escute. Jesus chega em Betânia. 4 dias Lázaro estava morto. Jesus chega, os discípulos vêm murmurando atrás e dizendo, Senhor, o que é que a gente vai fazer lá? Nós vamos morrer também, o cara já está morto. Os fariseus ficam dizendo, se ele fosse amigo de Lázaro mesmo, ele estaria aqui no dia da doença. Não agora, chegou tarde. Marta se joga no chão e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, adoradora, se joga ao chão e diz, Senhor, se tu estivesse aqui, ela fala a mesma coisa que Marta, meu irmão não teria morrido. Quer saber? Ninguém entendeu nada que Jesus foi fazer em Betânia. Aí Jesus diz, tira essa pedra aí. Ô Lázaro, você é o único morto aqui nessa aldeia. Ô Lázaro, você é o único que está morto aí. Quem sabe você entende o que eu estou fazendo aqui. Lázaro, vem para fora. Por que ele veio? Porque ouviu. Então diga para o irmão que está do seu lado, morra infeliz. Você quer ouvir para entender? Morra. Você quer ouvir para obedecer? Morra. Você quer ouvir para dar uma resposta? Morra. Ou você quer ouvir só para aprender mais? Se você quer ouvir só para aprender mais, fica vivo. Fica vivo. Irmãos, nós precisamos entender. Lá no Mevan as crianças já vêm chapadas assim, irmão. Ela já nasce assim. Esse povo é doido. Glória a Deus.
Irmão, se você não quer entender e nem praticar, fique vivo. Mas se você quiser entender o que Deus está fazendo, nós precisamos morrer. Amém? Nós precisamos morrer. Eu preciso entender o que está acontecendo nesses dias. Eu preciso entender que essa nova configuração que nós estamos entrando na nação brasileira, tem coisas que nós vamos ter que deixar parar de fazer. Tem coisas que nós vamos ter que parar de funcionar para voltar a fluir. Tem coisas que o funcionamento não serve mais. Deus para a gente, esconde para voltar a fluir. Oh meu Deus, que coisa linda. Deus não quer que você funcione, Deus quer que você flua, que Ele vaze, que Ele possa vazar através de você. Deus quer vazar com a sua glória através de você. Como eu disse hoje de manhã, não é mais só comunicar, pregar, é transmitir a vida de Deus. Aí você disse para mim assim: pastor, mas o senhor fala isso também, o senhor está aqui na Lagoinha, 6.000 pessoas, o mundo inteiro assistindo pela internet, é muito fácil. Eu estou lá na favela com 30 pessoas sofrendo, às vezes tem dinheiro para pagar o aluguel. Deixa eu te dar uma palavra: ó pequeno rebanho, agradou-vos o Senhor de dar-vos o rei. Sabe o que é ser pequeno rebanho? Não é ter uma mentalidade pequena. Ser pequeno rebanho é entender que Deus usa as coisas pequenas para movimentar coisas grandes. Deus usa as coisas singelas. Aleluia, aleluia. Entenda isso, querido. Não deixe de fazer as coisas porque elas são pequenas demais, são simples demais. Tem coisas que você deixou de fazer porque você achou muito simples. Nós trabalhamos com obra social e alguém me disse esse dia: pastor, a gente estava levando sopão para as pessoas debaixo do viaduto, mas a gente parou de levar sopão porque a gente não tem para onde levá-las depois do sopão. É melhor assim, né, pastor? Eu digo: não. Se você não tem para onde levá-las, dê o sopão. Se você não tem o sopão, dê água. Se você não tem água, dê um abraço, mas dê alguma coisa. Você trabalha na medida que Deus te dá, e à medida que você anda nela, ela vai desenvolvendo. Amém? Ela vai desenvolvendo, irmãos. Quando eu precisei de uma bicicleta para trabalhar, foi uma bicicleta que Deus me deu. Quando eu fui num culto com a bicicleta que Deus mandou eu dar a bicicleta para alguém, eu voltei para casa só com a minha caixinha vazia. Aí alguém me emprestou o carro. Daqui a pouco apareceu alguém e deu um carro. Daqui a pouco apareceu outra pessoa e deu outro carro. E daqui a pouco, se Deus achar que a gente precisa de um avião, Ele dá um avião. Porque para Deus um avião e uma bicicleta é um pedaço de ferro. Ele dá para um propósito. Aleluia. Deus não investe em necessidade, Ele investe em propósito. Não se cura a pobreza com cesta básica. O senhor está dizendo que tem que parar de dar? Não, eu estou dizendo que você tem que fazer uma coisa e entender a outra. Quando João Batista mandou perguntar para Jesus se ele era mesmo o Hamashia, o Messias, ele disse: vai lá e diz para João que os cegos veem, que os mudos falam, que os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Sabe como se cura a miséria? Pregando o evangelho do reino. Dando a comida, dando a bebida, dando a cama, mas pregando o evangelho do reino, que é poder de Deus para a salvação. Nós estamos envolvidos na maior tarefa da humanidade, querido, na maior tarefa da humanidade, e nós não podemos nos perder por isso. Estamos querendo fazer coisas que às vezes Deus disse: olha, mudou o tempo, como o Ricardo pregou ontem sobre as rodas, uma roda dentro da outra, e cada uma se movia de um jeito. Como é que é o nome disso, Jackson? Elipse. Como eu estava dizendo, elipse. Cada uma tem um movimento e todas sincronizadas para um propósito.
Mas às vezes Deus muda a configuração, mas a gente não muda o movimento, porque a gente ainda está esperando a promessa, e Deus está dizendo: não, ei, já é uma realidade em vosso meio, já é uma realidade em vosso meio, já é seu, já está acontecendo. Ah, mas eu não achei que seria assim, eu precisava de outro jeito, eu queria de outra forma. Não é do seu jeito, cara, não tem nada a ver com o seu jeito. Por isso, pare de tentar levantar altares que Deus derrubou. Pare de tentar de recolocar movimentos que Deus já demoliu, destronou. Amém, querido? Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos viver uma vida de diversidade, de divergência, aliás, porque diversidade não é problema. Olha para o exército de Davi: um era bom na espada, o outro era bom no arco, o outro era bom com a lança, e todos convergiam para o mesmo propósito. Nós precisamos convergir isso. Deixa eu voltar em Maria e Isabel. Lembra quando Maria foi na casa de Isabel? Criança saltou no ventre. Por quê? Porque quando há uma convergência aqui, espera, vai acontecer aqui fora. Espera. João Batista e Jesus não haviam nascido, já estavam em movimento, já estavam convergidos para o propósito. Depois eles se encontraram de novo no Jordão, e agora a convergência deles não era mais aqui dentro, era abrir os céus. Homens que se conectam aqui dentro, quando eles começam a caminhar num propósito, eles vão rasgar os céus, irmãos. A convergência sempre é interna primeiro, para depois externa. Então se conecte a pessoas que quando você ouve dá vontade de voar. Se conecte a pessoas que quando você ouve dá vontade de vender tudo e ir embora com eles. Irmãos, eu não estou aqui, quem me conhece sabe, eu não propago ministérios, hoje a minha maior dificuldade é tirar a expectativa das pessoas de um ministério e de mim. Mas muita gente do Brasil inteiro tem ido à nossa cidade, tem passado o currículo para morar na cidade, só porque está vendo o fogo pegar, e eu tenho que dizer para eles: não procure incêndio, comece a queimar você. Não procure um lugar, você é o lugar. E eu não vou botar na frente da igreja: Itajaí, terra do avivamento. Não, eu não sou louco de fazer isso. Até porque Deus não fecha monopólio com ninguém. Deus não fecha monopólio. Amém? Deus não fecha monopólio com igreja, com denominação, com cidade. Quem está entendendo está convergindo. Eu não estou atrás de um povo para formar uma grande denominação. Eu estou juntando as denominações para formar um grande povo, convergido no propósito, para entender a realidade desses dias, para entender o que Deus está fazendo nesses dias. Já é nosso. Por favor, não lute por coisas que você já tem, já é sua. Eu tenho um filho de 11 anos, o Samuel. Alguns anos atrás, uns irmãos da igreja compraram um carro e nos deram. E eu fui dar uma volta com ele de carro. Ele ficou vislumbrado com o carro. Ele disse: pai, que carro da hora, que carro massa. E ele disse: quando eu crescer, dá esse carro para mim. Eu disse: ele já é seu. Ele disse: já é meu? Eu disse: é. Você é herdeiro? Tudo que é meu é seu. Ele disse: mas eu não posso dirigir. Eu disse: não, porque Deus não dá herança para criança. Se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Gálatas 4. Diga para a pessoa que está do seu lado: você já tem. Você só precisa crescer. Diga: já é seu. Diga: não vá para a congregação buscar o que você já tem. Diga: não faz campanha para ganhar o que você já tem. Sim, já tem, já é seu, já está aí dentro. Você é herdeiro. Ei,
graça. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. E o diabo não tem problema se você é evangélico, pseudo-evangélico. O diabo tem problema quando você descobre quem você é. Quer saber? Jesus não veio começar uma religião. Enquanto Jesus curou, batizou, multiplicou alimentos, ele era bem visto por todo mundo. Mas quando ele disse: eu e o Pai somos um, aí todo mundo disse: blasfêmia! Blasfêmia. Jesus veio apresentar o Pai. Jesus não veio abrir uma religião. Religião Israel já tinha. Enquanto você não tiver uma revelação que Ele é Pai, você sempre vai querer atraí-lo pelo serviço. Aquilo que Danduque ministrou hoje pela manhã. Um pai nunca deixa o filho se sentir um servo, um empregado. O pai sempre deixa claro para o filho: eu estou trabalhando para você. Você vai andar numa velocidade maior do que a minha. Eu ando, você corre, seus filhos voarão. Nós precisamos entender isso, igreja. Tem coisas que já estão acontecendo e nós estamos na fila da bênção, quando nós deveríamos ir para a fila do propósito. Sim. Quando nós deveríamos ir para a fila de um propósito. Eu não estou anulando oração pessoal, eu não estou dizendo que você não tem que receber oração de outras pessoas. Mas esses dias eu fui num lugar, irmão, ministrar, alguém me disse: pastor, ora comigo. Eu digo: oro. Pastor, tira uma foto. Eu digo: tiro. Pastor, assina meu livro. Assino. Pastor, libera uma palavra. Eu digo: você quer mais o quê? Pô, peguei 2 horas para você. Você quer mais o quê? Barba, cabelo, bigode? Você pensa que... Vai orar. Pastor, transfere essa unção. Pega meu lenço e vai chorar para você ver o que é bom. Eu não estou dizendo que a unção não é transferível. Eu creio que nessa conferência nós vamos transferir muita unção. Eu estou dizendo que a unção transferida, ela precisa ser levada para o seu lugar. Agora, colocada na sua identidade. Porque a unção de Deus só vem na sua identidade. Amém? Então entenda. Entenda isso. Já está acontecendo. Nós não estamos embriagados. Eu não sei, eu acho que não, né? O que está acontecendo é o que a gente sempre sonhou, o que a gente sempre buscou, o que a gente já viveu. Parece um sonho. Sim, parece um sonho. Quantas vezes eu saí de conferências, embarquei num ônibus, num carro, num avião para ir para casa, dizendo: Deus, não faz mais sentido. Não faz sentido. Parece que você fala e as coisas não funcionam. E o Senhor diz: continue. 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 Isso é para um tempo. Isso não é para agora, é para um tempo. Há um tempo de preenchimento. Há um tempo que todas as coisas vão fazer sentido em Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Nós vamos beber, nós vamos chapar, mas nós vamos entender. Quando a chave virou aqui dentro. Ano passado eu escrevi um livro sobre paternidade. Lá em casa nós somos 3 irmãos, eu, Ulisses e o Júnior. Fomos 3 homens criados sem pai. Nosso pai foi embora, a gente era menino, eu tinha 13 anos, o Ulisses tinha 10 e o Júnior tinha 4. Fomos criados sem pai e hoje o nosso pai vai na nossa igreja. Nosso pai vai para a eternidade. Ele vai para a eternidade. Ele me vê pregando lá, ele chora que se acaba.
E ele vai para a eternidade, porque a profecia diz que se os pais não convertem o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Sim. Deus não perde viagem. É de lá para cá ou daqui para lá. Hoje nós temos que dar uma coisa para as nações que a gente não recebeu. É pura graça. É graça de Deus. Você tem que ensinar uma coisa que você não recebeu. E sabe de uma coisa? Pessoas que foram criadas sem pais. Quando eu falo de pai, estou falando da figura do pai ou da mãe. Porque quando a Bíblia fala de provisão, ele usa a figura do homem. Vós que sois maus, sabe das boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso pai que está no céu. Mas quando ele fala de afeto, de carinho, ele usa a figura da mãe. Ele diz: pode uma mãe abandonar o seu filho que amamenta? Eu, o Senhor, não te abandonarei. Ele está dizendo: eu vou amamentar você. Eu vou dar comida para você. Quando uma criança é criada sem pai, ela tem dificuldade de ver três coisas principalmente: proteção, direção e limites. Ela tem dificuldade de lidar com proteção, ela está sempre procurando alguém para lhe proteger. Ela tem dificuldade de lidar com direção, porque quem dá destino é pai. Conselhos todos podem dar, mas de destino, pais é que vão dar. Pais espirituais. Você sabe quando achar um pai ou uma mãe espiritual? Você vai saber. Por quê? Porque eles não vão querer nada seu. Às vezes as pessoas tiram uma selfie com a gente e dizem: meu pai espiritual, Luiz Hermínio. Eu disse: mas deixa eu tocar na sua, deixa eu circuncidar você. Imagina, Ricardo. Timóteo era um homem, não era um menino de 8 dias. Você imagina Paulo para na frente de Timóteo e diz: Timóteo, baixa as calças aí. Paulo pega no órgão genital de Timóteo, pega uma faca de pederneira, uma faca de pedra, e corta o prepúcio. Sabe quem é meu pai? É quem toca na minha intimidade e não me castra. Meu pai é aquele que toca no mais íntimo da minha vida e não me castra. Ele me prepara para reproduzir também. Ele não é o único reprodutor do rebanho, ele me prepara para reproduzir também. E sabe quem é meu filho? Aquele que me deixa tocar na sua intimidade. Aquele que me deixa tocar na sua intimidade. Eu acredito nisso que o pastor Dan falou hoje aqui, ó. Tem muitas pessoas das nações que a gente nem conhece, mas é nossos pais espirituais, porque aquilo que eles falaram saltou aqui dentro. Eles tocaram na nossa intimidade. Eles nos circuncidaram para andar numa verdade. Hoje nós temos filhos em várias nações, sem opressão, dizendo: aproveitem, querido, vivam o que Deus tem para vocês, andem na intensidade do Espírito. Eu termino aqui, queridos. Por favor, aprenda a olhar na Bíblia e descobrir quando você está lendo uma promessa e quando você está lendo uma realidade. Amém? Se alegre por aquilo que já está acontecendo. Tudo está contribuindo para um grande propósito eterno do Senhor. E se você foi criado sem pai, o Abba, ele está aqui. O Abba está aqui. Você não vai ver nenhuma vez Jesus dizendo: eu vou para o céu. Ele sempre diz: eu vou ao Pai. Eu acredito que o céu é um lugar em Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh Deus é tão maravilhoso que ele cria o céu e a
O que é que ele criou primeiro? E depois Então qual é a prioridade? Trabalhe na prioridade. A prioridade é o céu primeiro. Eu acredito que Deus tirou tudo dele, depois ele entrou em você. Louvado seja Deus. Vem cá, Pi, um pouquinho. Vem cá, um pouquinho. Aprecie com moderação a minha sobrinha. Imagina, Deus cria o homem. Deus diz para a árvore, nasce. Não, Deus diz, terra produz árvores. Você tira a árvore da terra, ela morre, porque ela desliga da fonte. Deus não disse peixe nasce, Deus diz água produza peixe. Você tira o peixe da água, ele morre, porque desliga da fonte. Quando Deus criou eu e você, Ele não disse terra produz o Hermínio, água, não, Ele disse façamos nós, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Escute, escute. Deus tirou Adão dele, assim como todas as coisas, mas as outras coisas Deus terceirizou. Adão não. Efésios 1,4 diz que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele tira o homem dele e depois entra no homem, e os dois se tornam um. E a Bíblia diz que Deus criou os animais, pegou Adão pela mão e levou até os animais, e a Bíblia diz assim: mas para o homem não se achava uma mulher, uma esposa que lhe fosse idônea. Quando Deus levou Adão na frente dos animais para que Adão colocasse nome, é como se Deus estivesse dizendo: está vendo, Adão, esses animais aqui, você não pode se relacionar intimamente com eles, com nenhum deles, porque eles não têm a sua mesma natureza. E assim, Adão, como eu tirei você de mim, para poder me relacionar com você, eu vou tirar alguém de você, para você entender o que é intimidade. E aí Deus faz a mulher do homem. Irmão, a relação de intimidade de um casamento. Por isso que o sucesso no ministério não substitui o fracasso da família. Entenda isso. A intimidade com Deus, ela expressa no seu lar. Por isso, dentro da sua esposa tem uma coisa que não tem dentro de outra mulher: a sua metade. Intimidade é uma coisa tão profunda. Você precisa entender de onde você foi tirado. Por isso, se você quer ser curado, irmãos, veja bem, deixa eu falar uma coisa. Lá no ministério a gente tem trabalho de cura interior, muitas curas interiores. Mas tem gente, irmão, que já fez tanta cura interior que não tem mais nem interior. Me perdoe, mas é verdade. Porque você só volta ao passado. Você não tem que voltar ao passado para ser curado. Você tem que voltar à origem, da onde você saiu. Todos os ministros de cura interior querem levar você à origem, não ao passado. Entenda isso. Porque na origem você se refaz para poder andar para frente. A cura é para frente. Como disse o Ricardo ontem, a cura é para frente, o avivamento é para frente. Então Deus tirou a mulher da onde? Do homem, para ele se relacionar como? Intimamente com ela. Assim como o homem se relaciona intimamente com Deus. Obrigado, bem. Entenda isso. São realidades espirituais que nós já deveríamos estar praticando. E parece que a gente está sempre esperando alguém gerar intimidade na gente. É Ele que vai fazer isso, gente. Nós, os ministros, os pregadores, como foi dito aqui desde o primeiro dia de ontem, nós só podemos levar você a um lugar, mas tem coisas que só Ele pode construir em você. Esse lugar de intimidade
de degustar quem Ele é, de prazer, de ter prazer, de Jesus ser suficiente na sua vida, e as outras coisas precisarem somente ser acrescentadas, mas não ser prioridades. A prioridade precisa voltar a ser Ele. A prioridade da igreja é Ele, a prioridade da vida é Ele. Ele é a prioridade, Ele é a realidade espiritual. Ele não é uma promessa, Ele é uma realidade espiritual. É o cheiroso, já está acontecendo. Vamos orar. Diga para alguém que está do seu lado: promessas você ouve, realidades você vê. Fique de pé comigo. Tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ter. Então vem, te clamamos. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Diga para Ele: você é a minha realidade, Jesus. Beija-me. Você não é a minha promessa, você é a minha realidade. Você é a minha realidade, Yeshua. Sim, Yeshua, Emmanuel, Deus conosco. É Ele presente agora, Ele está aqui. Com tua glória, Brasil, Ele habita. Ele não quer visita, Ele habita. com tua glória, Ele veio para ficar. O Espírito da verdade veio para ficar. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo Queima até me consumir. deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo Queima até me consumir. vem sobre nós, Senhor, Até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Aplauda o Senhor bem forte. Sim. Senhor, eu oro para que as promessas não tomem o lugar da realidade. Promessas são promessas, realidades são realidades. Eu oro para que a nossa mentalidade esteja discernida nisso, para que o nosso coração esteja atento a isso, Senhor. E todas as vezes que eu abrir as Escrituras ou ouvir a Tua voz, eu possa estar atento aos sinais, que coisas que eu já estou vivendo, eu não preciso esperar por elas. Elas já estão acontecendo, eu preciso me adequar ao que o Senhor está mostrando. Por muito tempo a igreja
achou, irmãos, que tinha acabado. Jeremias capítulo 18, ele chama Jeremias e disse: desce à casa do oleiro que eu falarei contigo. Jeremias disse: então eu desci à casa do oleiro, e eu vi que o oleiro fazia a sua obra sobre as rodas. A palavra oleiro vem da palavra aquele que dá forma. Ele disse: então eu olhei para as rodas aonde o oleiro fazia a sua obra, e vi o vaso que se quebrara na mão do oleiro, e vi que daquele vaso quebrado o oleiro fez outro vaso. Então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso eu não posso fazer com a casa de Israel como o oleiro está fazendo com essa roda, com esse vaso? Deixa eu falar uma coisa para você: muita coisa se quebrou de 20 anos para cá. Só que o Senhor não está pegando o que se quebrou e jogando no lixo. Ele está pegando o que se quebrou e recomeçando da onde quebrou. Sim, escute. Ele não está anulando nada que aconteceu. Ele não está anulando nada, ele está refazendo. Ele vai dar forma do lugar que quebrou, do lugar que não deu certo, aonde você se frustrou, aonde você se arrebentou, no lugar que você pescou e não pegou nada. Deus disse: volte lá, no mesmo lugar. Vai, porque agora você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe. Ricardo, por favor. Eu só quero falar de 2 livros aqui. Eu quero falar desse material. Primeiro você compra o livro do Ricardo, daqui para mim. Diga para o irmão que está chorando: compra o livro do Ricardo. Se sobrar dinheiro, aí você compra o do Luiz Hermínio. Tá bom? Leia esse material, é muito precioso. Eu quero indicar para você esse material que eu escrevi ele lançou faz 1 mês. Sacerdócio, igreja e reino. Se você não entender o seu sacerdócio, você não vai entender o que é igreja, e muito menos o que é reino. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo, não entendem o que é se movimentar como igreja. Quero indicar esse livro aqui também, do pastor Jackson, A Noiva Adúltera. Quando o pastor tem um caso com a igreja, esse livro aqui, todo pastor precisava ler. Dá uma olhada nele depois. Isso vai trazer muita liberação sobre o seu ministério. Amém? E aquele outro escurinho aqui também. Esse aqui, não, esse aqui. O Paternidade, está aí? Esse aqui que nós escrevemos ano passado, Paternidade para as Nações. Esse é um livro que vai mostrar como uma casa destruída como a nossa, de 3 homens que se perderam nas drogas por falta de pai, criados na rua, viraram 3 apóstolos, amém? Que servem às nações. E esse aqui a gente fala de dinheiro, mas não é como ganhar dinheiro, não, é como usar corretamente o que é de Deus. Isso aqui é uma paulada na cabeça de Mamão. Mamão endemoniou quando a gente escreveu esse livro aqui, irmão. Deus abençoe. Amém. Um forte aplauso ao Senhor. Eu quero lembrar também o material. Lembrar também o material do apóstolo Dan Duque, nosso pai, está lá embaixo, e também do Caleb Edwards. Tem um CD. What's the title of your CD? The Man Who Is God. The Man Who Is God. O Homem que é Deus. Ok? Tem um CD lá embaixo. Aproveite, desça na loja, tem um intervalo. Você não precisa sair daqui nesse horário. Pode continuar adorando ao Senhor. Amém? Não, vocês podem permanecer aqui sem problema. Material do Dan Duque está lá embaixo. Tem livros, mensagens. 2 livros, mensagem. Aproveita, pega todo esse material. Coma, queridos. Coma coisa que vale a pena. Que Deus abençoe.
19 horas estaremos de volta. Vocês podem permanecer aqui. Só uma coisa que vocês não podem fazer: pecar. O restante tudo bem. Sejam abençoados. Obrigado, meu irmão.